A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus, aquele momento que Deus fala ao nosso coração, que nós adquirimos cultura bíblica em termos de conhecimento, de pano de fundo. A gente não passa vergonha quando o pastor lá na igreja vai ler a palavra do Senhor, então ele fala, abra sua Bíblia lá em Juízes, aí você fala, opa, Juízes, eu já li esses dias, eu sei o que acontece, o povo estava se afastando cada vez mais de Deus, e Deus ali levantou juízes, mas eles eram maus, e você está vendo só a importância de tudo isso? Sem dizer que isso te traz conhecimento da palavra, ela é poderosa, ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus, e quando você a aplica no seu dia a dia, você certamente entra em contato com todos os benefícios de conhecermos a Deus e seus mandamentos. Lembra que eu falei do ciclo aqui do povo em Juízes, na leitura de ontem? Eles se distanciavam de Deus, pecavam, porque pecavam eram oprimidos, porque eram oprimidos sofriam, porque sofriam clamavam a Deus, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz que vinha e os libertava, eles então voltavam para Deus, desfrutavam de um período de paz, mas logo na sequência começavam a fazer tudo errado de novo, era um ciclo constante, não saíam dessa espiral, ficavam o tempo todo trabalhando nisso. E hoje nós vamos ler os capítulos 17, 18 e 19, nesse dia 21 de março, e nós vamos dar continuidade aqui. A gente viu ontem, a história de Sansão, e hoje nós vamos ver sobre a história de um homem chamado Mica. Capítulo 17, os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse à sua mãe: eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata, está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata a ela e disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e a entregou a um ourives. Delas fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Olha a doideira. Naqueles dias Israel não tinha rei. Olha só a degradação, tá cada vez pior. Fica vendo agora essa expressão que vai ser contínua daqui para frente. Naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando ali em sua casa. Mica disse, agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Meu Deus. Naquele capítulo 18, a idolatria na tribo de Dan. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança.
quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila com os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los, vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam em um lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maanedã. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde moravam o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote da tribo inteira do que de um clã de Israel? Do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens em frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que eu fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e voltou para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela.
mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali uma imagem de escultura e a nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Misericórdia, hein? Capítulo 19 e último desse dia. O levita e sua concubina. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele, voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ele ficasse algum tempo, e ali permaneceu 3 dias, comendo e bebendo e dormindo. No 4º dia levantaram-se cedo, e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse a seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo, passe a noite aqui, alegre seu coração, amanhã você poderá levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos, com suas selas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha e vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, numa cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho do campo. Era da região montanhosa de Efraim e morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde eles vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para casa e os alimentou, e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. Gente, lembra de uma história parecida com essa? Sodoma, lembra disso? Sodoma e Gomorra, com as filhas de Ló, os caras, com os anjos do Senhor que se hospedavam na casa de Ló. Olha que coisa terrível.
O dono da casa saiu e falou com eles: Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede de minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam coisa alguma vergonhosa dessa, mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: Levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo, em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Que coisa estranha, né? Meu Deus! Gente, essa é a leitura de hoje. Amanhã nós vamos dar continuidade neste livro e amanhã nós faremos a última leitura, né, que é o capítulo 20 e o capítulo 21. Será uma leitura bem curta e vamos encerrar assim o livro de Juízes, esse período tenebroso na história de Israel, onde a gente viu uma degradação crescente do começo do livro até o final. Foi se degradando e cada vez mais esse povo se distanciando de Deus. Que coisa terrível. E aqui nós aprendemos algo interessante. Presta atenção, ó. Não se afaste de Deus, porque quando você se afasta de Deus, você corre um sério risco de fazer coisas erradas e de prejudicar a sua vida. E isso vai se tornar cada vez mais uma sequência de ações que vai te levar sempre para mais longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais problemas. Não fique longe, fique pertinho do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deixe seu like, seu joinha e vamos em frente. Fui!